Dia 23 de março de 2020. Ibovespa na mínima histórica dos últimos 2 anos. E você, estava comprando ou vendendo? Meu nome é Guilherme Spina e o objetivo do canal é trazer informações relevantes para que você decida sobre seus investimentos. E no vídeo de hoje, eu vou passar sobre uma ótica fundamentalista ou como lidar com uma crise. Espero que goste. Bom, pessoal, antes da gente começar, vale lembrar que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, mas para passar uma forma didática com como lidar com uma crise. Então, vamos começar aqui pelas premissas do nosso cenário, que são compostas por o início do período de lockdown no Brasil, o Ibovespa já havia sofrido 9 circuit breakers, e ele estava na mínima história dos últimos 2 anos, e a gente estava tendo lá na China o início da retomada da economia. Aqui a gente mostra exatamente o tamanho da queda do Ibovespa, então o Ibovespa bateu 62.900 pontos. Foi uma queda muito vertiginosa e que assustou muita gente. E aqui nesse dia você estava de que lado? Estava comprando ou estava vendendo? mas de fato o preço dos ativos estavam todos derretendo. E nessa forma a gente acha muito, quem tem dinheiro no bolso acha que está ocorrendo uma grande liquidação. E muita coisa ali a gente pensa que, poxa, dá para aproveitar, mas o que eu compro? Essa é a grande dúvida. Então, nesse vídeo eu vou trazer um pouco da forma com que eu classifiquei as oportunidades e com que eu montei a composição da minha carteira. Inclusive que eu carrego muitos ativos até hoje. Então, utilizei uma análise top-down, nesse caso. Top-down a gente vai do cenário macro até o cenário micro da empresa, enfim, para entender o que está acontecendo. E eu comecei a pensar nos setores. Então, tem setores que deveriam crescer durante a crise, tem setores que deveriam resistir bem à crise, e tem setores que deveriam apanhar da crise. Então, não tem segredo. E aqui a gente traz para você uma lista. Então, essa foi a lista que eu montei, mais ou menos, é bem parecida com a que eu utilizei da época. Com alguns setores que com certeza eu esperava crescimento durante a crise. Então, você tem o setor de tecnologia aqui dentro, com o aumento do trabalho remoto, o pessoal estocando comida durante a crise porque não sabia o que ia acontecer. O varejo farmacêutico também muito em alta, o pessoal fazendo estoque de remédio. A indústria farmacêutica em si vendendo bastante também. Serviços de delivery como o iFood, Uber Eats, etc. também muito em alta. As mineradoras exportando muito para a China nesse período. Então aqui tanto a parte de mineradoras como celulose e frigoríficos também na parte de exportação, eles tiveram um comportamento bem parecido. Então eles lidaram com a crise. Na verdade, o ponto horrível para eles foi entre dezembro e janeiro, que foi o auge da crise lá na China. Então, conforme a economia da China voltou, esses setores também voltaram e acabaram não pegando o pior da crise por aqui. E as telecoms também, que, enfim, não sofreram em nada, as pessoas consumiram muita internet de casa. Aqui os setores que deveriam resistir bem à crise, que são logística, no caso. Obviamente não todos os segmentos dentro de logística, você tem a parte de logística que transporta veículo zero, por exemplo, que apanhou bastante na crise, mas de maneira geral você tem a parte de logística que transporta alimentos, enfim, a parte que transporta para o agronegócio, que também estava muito em alta no período, independente de qualquer coisa, eles não sofreram tanto. Serviços financeiros como bancos, corretoras de valores mobiliários, o setor elétrico como não teria o que sofrer. Obviamente existiam na época um risco de inadimplência e muitos dividendos de praticamente todas as empresas foram suspensos no período porque havia muita incerteza no cenário. A parte de seguros também, de certo modo, até se beneficiou um pouco com, enfim, menor índice de sinistralidade no período. A parte de construção civil, que apesar de não ter feito lançamentos, eles venderam estoque, então de maneira geral as obras em si não pararam e o setor meio que seguiu a vida, como deu. O setor de saúde, então não foi o setor que cresceu muito durante a crise, mas também conseguiu ter uma performance bem resiliente. E aqui, por último, os setores que deveriam ser mais extremamente impactados, que mais apanhariam.
que a gente traz o setor de aviação, shopping centers, varejo e petróleo, que até posteriormente, lá em meados de abril, a gente teve aquela crise do petróleo, com o petróleo cheio batendo preço negativo pela primeira vez na história. E assim, para ilustrar bem, a gente caracteriza as empresas, obviamente cada setor desse tem empresas que atuam, e em cima disso a gente começa a analisar essas empresas e perceber como elas estão posicionadas no mercado, ver se elas vão conseguir ou não tirar um bom proveito da crise. Então aqui eu trouxe um exemplo de cada uma dessas caixinhas de setores, mas para as empresas que tiveram bom desempenho durante a crise, obviamente na questão de cotação de ação. Mas antes de passar para essa parte, é legal a gente lembrar que na hora de compor um portfólio no meio da crise, de repente não é a melhor estratégia a gente focar só em setores que vão crescer durante a crise. No meu caso, a estratégia que eu adotei foi um mix desses 3 setores. Então, acabei encontrando oportunidades reais em setores que foram muito impactados e fiz uma composição misturando esses três pilares apresentados aqui nesse slide. E os exemplos que eu vou dar aqui vão ser de empresas que foram boas escolhas nesses setores. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, nem de venda, nem de nada. A primeira é a TOTVS. A TOTVS é uma empresa do setor de tecnologia. Então, durante a crise, ela chegou a bater nesse dia, exatamente no dia 23 de março, ela bateu 13,85, perdão. E aí ela chegou a ser cotada no dia 19 de agosto a 28,15. Então você vê um upside de 103%. Obviamente, isso aqui não quer dizer que seja hora de vender ela ou seja hora de manter. Só foi a performance de uma empresa que foi muito impactada pela crise. Assim, o preço da ação derreteu durante a crise, mas que a operação em si não sofreu grandes impactos, inclusive apresentou crescimento no período. Outro exemplo é a JSL, que é uma empresa de logística, é a maior do Brasil. Ela sofreu bastante no período da crise, fala no sentido da ação, bateu 10,73, porém a maioria dos serviços da JSL são considerados essenciais. Então a empresa não parou durante a crise, pelo menos a maioria da empresa não parou. E o mercado demorou um pouco para perceber isso. E hoje ela saiu dos 10,73 do dia 23 de março para 32,5. E aqui por último a C&A. A C&A é uma empresa de varejo muito exposta nos shopping centers que sofreram com os fechamentos. E ela bateu R$ 5,06 no auge da crise ali. E hoje em dia ela está sendo cotada a 11,19. Então você percebe que por mais que o mercado financeiro precificou um caos horrível, houve uma recuperação boa na cotação das ações, inclusive na perspectiva que muitas pessoas tinham em relação a até empresas como a C&A, e acabaram virando oportunidades. E aí, conseguiu aproveitar muitas oportunidades durante a crise? Deixa aqui nos comentários o que você comprou de bom. Muito obrigada e até a próxima!